Olá, amigos do YouTube e da comunidade. Bem, hoje eu venho ensinar para vocês esse bloco que se chama serra circular, né? Ou podem chamar de catavento, vamos dizer assim, lacinhos, mas o nome dele original é serra circular, né? E é um bloco tradicional aí que a gente tem no mundo aí do patchwork. Então o que acontece? Esse bloco é um pouquinho chato de ser feito nesse pedaço, que é essa diagonal, né? E muitas pessoas não têm a facilidade de costurar em diagonais. Bem, como eu sempre digo nos meus vídeos, eu sei costurar em diagonais, mas não é o meu forte, e eu não sou fã em costurar em diagonais, né? Então o que acontece? Como eu estava falando, a parte difícil desse bloco é essa parte aqui, porque quando pede nas medidas tradicionais, que pede para costurar em diagonais, né, que são os ângulos 45, muitas pessoas, vamos dizer assim, ou costura de mais ou costura de menos, e a faixa, a nossa faixa, não fica assim certinha e exata, né? E também existe uma outra maneira desse bloco ser feito, que é feito em paper piece, né? Mas também há outra dor de cabeça, porque muitas pessoas, quando chegam nessa parte, ou o papel corre ou o tecido não ficou exato, então é uma outra dor de cabeça. E eu aí, rodando na internet, eu encontrei esse, né? Mas eu não comprei o projeto. Eu não comprei o projeto. Então ontem eu passei a tarde toda aí pesquisando, vendo, calculando, para passar a técnica para vocês, ok? E está super fácil de ser feito. E outra, como diz o ditado popular nosso, com uma paulada matamos dois coelhos, porque na sequência de cortes que eu vou passar para vocês, vai sair dois blocos, um com fundo claro e outro com fundo escuro, ok? E agora a gente vai passar a nossa sequência de corte e no final eu vou passar para vocês o que eu vou fazer com esses blocos. Se caso vocês estiverem interessados, quiserem seguir o projeto ou simplesmente aprender o bloco, aí vem da parte de vocês, ok? Então vamos para a nossa sequência de corte. Bem, agora aqui na nossa sequência de corte, vamos trabalhar com dois tons. Um tom claro, um tom escuro, né? Então vamos começar pelo tom claro. Do tom claro, vamos necessitar dois quadros de 5/3, 4 retângulos de 2,5 polegadas por 2 polegadas, 8 retângulos de 6,5 polegadas por 2,5 polegadas, ok? Da cor escura, 2 quadros de 5/3, 4 retângulos de 2,5 polegadas por 2 polegadas, 8 retângulos de 6,5 polegadas por 2,5 polegadas, ok? Então vamos botar isso ao lado, os nossos retângulos, e vamos trabalhar com os nossos quadros. Eu vou tomar o meu de cor clara, vou traçar umas linhas na diagonal, ok? Vou casar um claro com um escuro, um claro com um escuro, e vou costurar a 1/4 aqui, a 1/4 aqui, 1/4 aqui e 1/4 aqui. Vou dar uma leve passada e vou cortar na minha diagonal e abrir a minha costura, e os meus quadros que estão feitos de diagonais já estarão prontos.
ok? Eu já volto com vocês com os meus quadros já prontos, tá bom? Bem, aqui eu já tenho os meus quadros que eu costurei nas diagonais, né? Eu abri a costura, dei uma leve passada, né? Então agora o que vamos fazer com esses quadros? Vou botar ele aqui de lado aqui, porque a gente vai recortá-los novamente. Vamos recortar eles a 5 polegadas. Ok? Vou colocar ele aqui. Essa é uma placa giratória que ajuda muito a gente quando a gente vai cortar coisas que tem que ficar girando a peça, né? Então vamos dizer assim, essa é uma régua tradicional de Olfa, né? Ela é de 6 polegadas por 12 polegadas. Ela não tem meios, entendeu? Ela tem meios entre a régua, mas ela, vamos dizer assim, um exemplo, ela não é de 6,5 por 12,5, né? Ela é de 6 polegadas por 12 polegadas. Ok. Sabemos que esse ângulo está em 45, né? Então, vamos usar aqui o nosso ângulo aqui, ó. Esse ângulo, que é de 45, entendeu? Deixa eu aproximar. Vou colocar e aproximar para que vocês vejam melhor a imagem. Ó, agora deixa eu mover um pouquinho aqui para que vocês possam ver o que eu estou fazendo. Então, eu preciso cortar isso em 5 polegadas, né? Então, o que acontece? Eu vou usar esse ângulo em 45, que está bem de acordo com a costura, né? Se eu sei que a minha régua é de 6 polegadas e eu preciso de 5, então vem, ó, 1, 2, 3, 4, 5. Então, aqui é o 5. Aqui é o 5. Então, eu tenho que ver se bate, se tem espaço para mim aqui, porque não pode ficar nem sobrando, nem faltando. Então, eu seguro firme aqui e vou cortar ele em 5 polegadas. O cortador não está muito bom, tem que... Ó, eu giro meu paninho aqui, meu quadrinho, perdão, e não é preciso, se eu já cortei bem aqui, eu vou outra vez aqui, no de 5, ó, está na minha diagonal, está enquadrado em 5, ok? E vou cortar. E o quadrinho vai ficar de 5 polegadas. 5 polegadas, ok? A única coisa que a gente tem que ver é quando for enquadrar, a gente tem que ver se está, se nos dá 5 polegadas, porque às vezes, vamos dizer assim, aqui em 5, que eu quero em 5, está assim mais ou menos assim, está em 4, 7 oitavos. Eu não quero 4, 7 oitavos, eu quero 5 polegadas. O quadrinho tem que ficar de 5 polegadas, ok? Eu estou usando essa régua porque ela é uma régua tradicional que quase todos têm, né? E que tem mais, a que tem mais no mercado é essa, sim? Mas eu poderia estar usando outras, né? Então, outra vez aqui, novamente. Eu vou usar o ângulo de 45 e vou enquadrar isso em 5 polegadas. Ó, eu já botei aqui, eu estou vendo que não fica nem menos nem mais aqui, porque eu vou recortar. Eu vou recortar esse pedaço aqui que está me sobrando, entendeu? E recortar esse pedaço. E aqui também me sobram uns pedacinhos para mim recortá-lo em 5, não? Então vamos cortar novamente. Vou cortar esse aqui, ó, para explicar para vocês novamente.
cortador aqui não tá muito bom, eu tenho que afiar. Vou botar de novo aqui. Girei e vou cortar novamente aqui, enquadrá-lo a 5 polegadas. Ó, agora eu já botei aqui, ó, certinho. Estou usando a minha diagonal em 45 e vou cortar. Está enquadrado em 5 polegadas. E vou fazer nos outros a mesma sequência. E já volto com vocês, ok? Aqui eu já tenho meus quadros já recortado em 5 polegadas, né? E como vocês estão vendo aí, assim, com a parte escura do triângulo para baixo, vamos colocar nessa posição a parte escura para baixo e a parte clara para cima, ok? Não podemos mudar a posição, porque senão os nossos blocos vão sair assim, iguais como tem que sair. Vão sair todos desordenados, ok? Então colocamos a parte escura para baixo e a parte clara para cima. E para a diagonal da direita, ok? Então depois que a gente já recortou nossos quadros em 5 polegadas, né? O que vamos fazer? Vamos cortar a 2,5 polegadas, ok? Ó, como eu estou colocando aqui, ó, 2,5 polegadas e vamos recortar. E vamos colocar ao lado. Vou aqui em 2,5, corto. E eu posso ir colocando aqui um sobre o outro aqui, vamos dizer assim, que são iguaizinhos, né? E vou recortar esse também, a 2,5. Esse também a 2,5 polegadas. Bem, então aqui se tornou retângulos de 5 polegadas por 2,5, né? E vocês lembram lá dos outros cortes que a gente fez? A gente cortou uns retângulos de 2,5 por 2 polegadas, né? Que são esses retângulos. Ok? Então, agora o que vamos fazer? Esses vamos costurar com esse. E esse vamos costurar com esse. Ok? E já vai dar pra gente a parte essa que está em diagonal do nosso bloco. Ok? Então, novamente a sequência. Depois que recortarem os quadros que estão nas diagonais de 5 polegadas, depois cortamos na metade em 2,5 polegadas, separamos aqui os grupos e aonde é o triângulo, se o triângulo é escuro, vamos colocar o nosso retângulo de 2 polegadas por 2,5 polegadas com a cor de acordo, ok? E aqui, se o nosso triângulo é claro, botamos os nossos retângulos aqui. E vamos costurar isso a 1/4 e abrimos a nossa costura. E eu volto com vocês com essas peças já prontas, ok? Bem, aqui eu já tenho
os meus retângulos que eu costurei com os meus triângulos, ok? Tanto do escuro, tanto do claro. E para não fazer confusão na hora de montar o bloco, esses retângulos que a gente costurou agora, colocamos eles para a parte de cima, ok? Porque agora vamos montar dois grupos e esse grupo já vai ser a sequência dos dois blocos que a gente vai montar, ok? Então eu vou separar ele aqui um pouco e vou tomar os meus retângulos escuros e vou separar 4. 1, 2, 3, 4. Tá? E do claro também. 1, 2, 3, 4. Ok? E vamos colocar na seguinte ordem. Desse retângulo, vamos colocar 4 retângulos escuros para o lado direito e 4 retângulos claros para o lado esquerdo. Desse, 4 retângulos escuros para o lado direito e 4 retângulos claros para o lado esquerdo. Ok? E essa vai ser a sequência que vamos costurar. Vamos montar esse e depois vamos montar esse. Para não fazer confusão, montamos assim, ó, primeiro esse com esse, depois esse com esse. E seguimos com os de baixo, que são 4. Ok? Depois que eu terminar esse grupo, eu passo para esse grupo sem mover nada, porque senão a nossa serra não vai sair. Então costuro esse com esse, e depois esse com esse. E deixo os grupos separados. Eu já volto com vocês com isso aqui, assim, já unidos e costurados, para dar sequência ao bloco, ok? Aqui eu já tenho meus dois grupos costurados, como eu havia falado com vocês, né? Então agora vamos partir para a montagem do nosso bloco. Deixa eu botar isso um pouquinho ao lado. E vamos montar o nosso bloco da seguinte maneira. Eu tomei esse, vou colocar nessa posição. E esse nessa posição. Esse nessa posição. E esse nessa posição. Perdão. Nessa posição. Ok. Eu já tenho uma serra pronta. Agora vem o pulo do gato. A parte que nós costuramos, que é o retângulo de 2,5 por 2 polegadas, sempre deixamos para fora. Ó, pode ver aqui, ele está aqui para fora, ele está aqui para fora, ele está aqui para fora, ele está aqui para fora. Isso para a gente não fazer confusão na montagem do nosso bloco. Bem, o de fundo claro, eu já deixo ele aqui assim, porque eu já vou seguir a sequência de fechá-lo. Então, como eu falei, a parte do nosso retângulo de 2,5 polegadas, né, com 2 polegadas, botamos para a parte de fora. Então, eu vou colocar esse aqui, né, vou botar assim um pouquinho perto. Esse, ó, o nosso retângulo, vou botar esse aqui, esse aqui e esse aqui. Os meus retângulos de 2,5 polegadas por 2 polegadas ficaram para fora. E tenho dois blocos, né? Um de fundo claro e um de fundo escuro. Viu? Que com a sequência de cortes que a gente fez, a gente faz dois blocos, ok? Agora a nossa sequência de costura. Esse com esse, depois esse com esse e depois unir esse.
ok? Esse com esse, esse com esse, e depois esse. E aqui no nosso centro, para que fique bem certinho, usamos auxílios das nossas agulhas ou alfinete. Eu prefiro a agulha, essa que eu sempre recomendo para vocês usarem, a agulha de costurar miçanga ou canutilhos, porque elas são bem fininhas e elas não cegam a nossa agulha, porque quando bate a ponta da nossa agulha no alfinete, cega a agulha. E o que acontece? E também o tecido dana o tecido, né? O tecido fica repuxado, né? Vamos dizer assim. Então eu prefiro trabalhar assim. Então eu já volto com vocês com o bloco finalizado, né? E no princípio eu comentei do que eu estou fazendo, o que eu vou fazer e o que estou fazendo com isso, né? E se vocês quiserem também dar continuidade, eu vou falar para vocês o que vocês vão fazer depois, ok? Então a gente volta já com o nosso bloco finalizado. E aqui, amigos, já temos o nosso bloco finalizado, né? E nos deu 2 blocos, um com fundo escuro e outro com fundo claro, né? E as nossas serras estão para um só sentido, sentido anti-horário, não horário, ok? Então vocês prestam bem atenção na hora que vocês fizeram de vocês. Como eu coloquei aqui a sequência, a nossa serra vai sair todas assim, sentido anti-horário, ok? Então, como no princípio eu tinha conversado com vocês e falado, desses blocos... perdão. E a finalização do nosso bloco é de 12 polegadas e meia. Né? É um bloco grande, né? Então dá pra gente aproveitar bastante para fazer algo aí para nossas casas. E no princípio eu comentei a vocês que eu vou dar continuidade ao projeto. E se caso vocês também se animarem, vocês também podem fazerem. Deixa eu aproximar aqui um pouco o zoom. Bem, eu vou estar postando isso na comunidade, né, para vocês aí abaixarem e vocês verem, né, como é que é. E aqui eu usei várias cores, mas sempre seguindo a sequência, vamos dizer assim, de claro com escuro. Não é preciso ser somente uma coleção de tecidos, né? Podemos trabalhar com uma gama de beges e trabalhar com outros tons alegres, né? Vermelho, amarelo, azul, mas procuramos o claro, não usar o mesmo da mesma coleção, porque vai se ver feio, não vai se ver bonito. Então procuramos usar uma coleção de beges que siga tons sobre tons. Não, tipo assim, do bege já pulei para o marrom. Não. Pegamos uma coleção de tons de bege. Ok? Para que fique bonito aí o nosso trabalho. Então, para aqueles que querem fazer e seguir o projeto, eu vou estar passando para vocês o que vocês vão necessitar. Da coleção da cor clara, vocês vão necessitar 10 fact. 10 fact da cor clara. E das cores coloridas, bem alegre, como para que chame bem a atenção, vocês também vão necessitar 10 fact. Agora vocês devem estar perguntando, o que é um fact? Né? O fact é um quadro de 18 polegadas, um retângulo de 18 por 22, né? Que são aqueles tecidos dobradinhos, né? Que a gente vê aí no mercado, em lojas especializadas que vende produtos para nós trabalhar, né? E muitas pessoas têm dúvida nos nomes sobre esses tecidos, porque existem vários nomes, vários tamanhos, vamos dizer assim. Então, são 10 fac
né, que são de 18 por 22, né, que são aqueles paninhos dobradinhos lá, que a gente vê lá, até com lacinho e tudo, né? São 10 desse e 10 da coleção de beges, né? Para que não fique uma cor repetitiva, né? Ou senão vocês também podem trabalhar com o bege da mesma coleção, ok? De fundo, vamos dizer assim, eu vou usar o fundo, eu aqui no caso estou usando um bege, não é um branco isso, esse é um bege, e vou depois fazer com outro tom de bege, para que os meus blocos não se vejam tão assim iguais, né? E aqui na sequência vocês percebem, eu botei assim, um de fundo claro com um de fundo escuro, um de fundo claro, um de fundo escuro, e vou misturar isso. Isso não vai ter uma sequência. Vou misturar isso para que se veja, para que veja esse quilt bem alegre e bem bonito, né? Para ver que realmente houve trabalho nisso, né? Então, voltando à sequência das cores, são 10 factos. E se vocês forem fazer a coleção também do clarinho, são 10 factos, seguindo os tons de bege, ok? Agora, esse entremeio, que é o mesmo da última borda, sim? Isso em jardas, são 2/3 de jardas, e metros são 2 metros e 60 centímetros, que vamos estar utilizando para o entremeios e a última borda, ok? Para a nossa primeira borda e os nossos quadrinhos, para unir os entremeios, é uma jarda, que corresponde a 90 centímetros, ok? Então, eu vou estar passando agora a medida do nosso entremeio. A medida do nosso entremeio são retângulos de 12 polegadas e meia por 2 polegadas e meia. E o que une os nossos entremeios são quadros de 2,5. A primeira borda é de 1,5 polegada e a última borda de 4 polegadas e meia. E a finalização do nosso quilt vai ser de 64 por 78. É praticamente uma colcha de solteiro, ok? Então, eu já passei aqui a sequência e agora vou mostrar para vocês como se trabalhar com entremeio, né? Eu aqui estou botando esse para que vocês tenham uma noção, né? Que eu vou trabalhar com esse entremeio, né? E vou botar bem, esse é de fundo, o fundo é escuro, eu vou procurar botar um outro aqui, o que vem ter que ser claro. Então eu vou botar esse aqui, só mesmo para fazer uma demonstração, né? Então eu botei esse. Então se vocês percebem, já me dá um contraste, né? Então aqui eu coloco o meu retângulo de 12 polegadas e meia por 2,5, que já é o meu entremeio, sim, para que o bloco... só que eu não vou usar esse aqui, porque esse é uma explicação que eu estou dando para vocês, né? Não vou usar assim um tema natalino, senão vai virar um carnaval a colcha. Então é de 12,5 por 2,5. E aqui está o nosso quadrinho de 2,5 polegadas, ok? Eu vou estar postando a foto aí na comunidade, para aqueles que estiverem interessados em seguir com o projeto. Aí isso vai de cada um, mas o interessante que eu queria que vocês aprendessem vai fazer o bloco, ok? Que com as medidas que eu passei para vocês de corte, saem 2 blocos, ok? E essa sequência, se a gente seguir para o nosso projeto,
Essa sequência a gente vai fazer 10 vezes, né? Porque aqui no nosso projeto são 20 blocos, né? Então, está divertido, porque é uma coisa que você não se cansa, porque às vezes quando eu começo a ver sempre a mesma cor, eu me encho, entendeu? E ponho de lado o que eu estou fazendo. Então, esse está divertido, porque você vai trabalhar com bastante cores e fica bonito, né? Sim? Então, amigos, eu espero que vocês tenham gostado aí do nosso vídeo, aí do nosso bloco, né? Que é a nossa serra circular. E se vocês percebem, ó, as pontinhas das serras ficam todas anti-horário, né? Mesmo mudando de posição, ó, entendeu? Então a gente coloca esse entremeio para que não fique essa bagunça aqui, né? Então, por isso eu optei botar o entremeio, para que as pessoas possam ver que houve trabalho nesse bloco, ok? Então, amigos, a gente se vê aí no próximo vídeo. No momento agora, aqui a gente vai passar por 2 concursos. Então, as pessoas aqui que trabalham com isso estão todas de cabelos em pé. Então, eu tenho aí em dívida com vocês um projeto para setembro, mas eu espero que, acho que até o final de setembro, para o próximo mês, né, tá saindo, né? O negócio é que aqui todos estão de cabelo para cima aqui, devido ao concurso. Então, estamos correndo contra o tempo, né? Mas eu estou passando isso para que vocês tenham algo que fazer durante esse tempo. E eu espero que vocês façam, né? E publiquem aí na comunidade, tá bom? Um abraço a todos aí e a gente se vê aí no próximo vídeo.